Opa, tudo bem? Nesses dias de ficar em casa e de deixar um tempinho para a gente, passar esse vírus, eu resolvi, como eu tenho falado por aqui, fazer muitas leituras e revisitar alguns livros que eu comprei alguns anos atrás. Esse aqui, o- esse aqui é um dos livros que eu recomendo, inevitável, As 12 Forças Tecnológicas que Mudarão o Nosso Mundo, do Kevin Kelly. Kevin Kelly é o editor de uma das principais revistas americanas sobre inovação. E ele traz algumas coisas que são em relação às forças do futuro, ou seja, o que a gente vai precisar ter em termos de habilidades. Porque quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei pensando que eram forças tecnológicas em relação à internet, à tecnologia, a computador. E não, são forças tecnológicas das competências necessárias que a gente precisa. Entendeu? Deixa eu só ajustar aqui. Aqui vai ficar melhor, né? Beleza. Então, ele diz o seguinte, que existem 12 forças. Eu não vou falar as 12 forças aqui, mas eu vou comentar com você sobre algumas coisas que me chamaram a atenção nesse livro, que vão ser muito úteis para você, que estão me ajudando muito a redesenhar o meu futuro. E eu, como coach, eu penso muito em presente e futuro. Presente agora é um tempo de meditar, fazer as suas orações, praticar esporte quando der tempo. Eu parei um pouquinho de praticar esporte, eu acho que já ganhei uns quilinhos, né? Mas é de certa forma de fazer as leituras, se atualizar para você estar pronto para agir imediatamente. Bem, ele diz o seguinte, tem 6 eixos que vão desenhar o nosso futuro, certo? Então nós teremos, por exemplo, um futuro muito mais veloz. Né? Isso ele está falando aí de 2 ou 3 anos atrás. E eu acho que tudo isso que ele está falando agora, né, depois que passar esse momento que a gente vai ter que reconstruir uma economia mundial, o futuro vai ter que ser muito mais veloz. Então assim, você se prepara não mais para sair para correr uma maratona. Cara, talvez tu tenha que correr uma maratona, mas numa velocidade de 100 metros, certo? Então tem que ser rápido, não dá mais para ficar esperando. Hoje, este é o segundo vídeo que eu vou postar aqui. Há pouco tempo atrás eu postava um vídeo por semana e às vezes deixava passar. Eu tenho postado um vídeo por dia nas minhas redes sociais, né? No YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Não sei onde você está assistindo, também no Facebook. Além disso tudo, eu compartilho muito nas redes sociais. Eu sei que talvez você esteja recebendo esse vídeo porque você faz parte de um amigo meu nas redes sociais. Eu já vou explicar o motivo disso. Porque o futuro precisa ser mais veloz. Esse é um dos eixos principais. O segundo ponto que ele fala, ele vai ser mais urbano. A gente tem que se dar conta que o mundo está sendo cada dia mais urbano. Eu pensava esses dias em alguns parentes meus, amigos meus, que moram lá no interior, tranquilos e tudo mais. E a vida lá parece que ela não acontece, ou se acontece, acontece de uma maneira diferente. Queira ou não queira, o mundo está vindo, as pessoas estão vindo para grandes centros, formando-se verdadeiras megalópolis. Por quê? Porque ali é onde a vida acontece, é onde as coisas, né, estão disponíveis. E a gente precisa estar atento a isso. Eu, particularmente, não gosto de morar em grandes cidades como capitais, né? São Paulo, Porto Alegre, Brasília. Eu prefiro cidades menores, porém menores e intermediárias. Por que menores e intermediárias? Onde eu posso ter um pouquinho daquele acesso a tudo que é necessário, que é importante para a minha vida pessoal e para os meus negócios, mas também eu não fico tão isolado, né, vivendo numa cidade pequena. Existem cidades pequenas, por exemplo, que você não tem mercado depois das 6 horas, 7 horas da noite, que você não tem acesso, por exemplo, uma boa livraria, que você não tem acesso a algumas coisas importantes. Então o mundo está vindo, o futuro será urbano. Outra coisa importante, o futuro será de tribos. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Também, Jim Rohn falou o seguinte, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, cada vez mais, nós vamos ver pessoas, encontrando pessoas por afinidade, por tribos. Então, encontre, descubra qual é a sua tribo. Eu aqui na internet, eu me relaciono com muitas pessoas e eu, de certa forma, provoco essas pessoas a fazerem parte da tribo de pessoas que queiram fazer mais, que queiram se desenvolver, que queiram aprender. Talvez existam outras tribos por aí. Você precisa e precisará cada vez mais saber qual é a sua tribo, né? É se posicionar no nível espiritual. Quando eu digo espiritual, é no espírito da tribo, certo? Outro eixo fundamental para o futuro é que nós vamos estar cada vez mais globalizado. Esta pandemia é o maior exemplo disso, porque lá numa cidadezinha pequena da China surgiu um vírus por sei lá quais as questões, e esse vírus está parando o mundo. Quantas coisas estão acontecendo em pequenas cidades, em qualquer lugar pelo mundo afora, que provavelmente irão refletir
no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no futuro da nossa vida e no futuro dos negócios. Então, estar conectado, estar globalizado, né, estar bem informado sobre o que acontece no mundo, qual é o reflexo de lá para cá, vai ser fundamental para os próximos tempos. Outro eixo é o eixo dos extremos. E aqui entra uma coisa importante. Eu sempre fui um cara que não gostei das pessoas que são de centro, aquelas pessoas assim que são, pois é, nem certo, nem tão assim, mas também nem tão assado. Cada vez mais a gente vai ter que ter posicionamento. Até mesmo na política. Eu sou um cara que me posiciono muito na política, defendo, porque quando eu defendo, antes de defender, eu analiso, e muitas vezes eu errei. Eu já defendi, né, políticos que depois me decepcionaram. Mas a gente cada vez mais vai estar no mundo dos negócios precisando se posicionar. A pior coisa que eu vejo é aquele gestor mimimi, que a pessoa vai perguntar para ele e ele não sabe o que fazer. Aliás, deixa eu lembrar de um cara que eu tive, um dos piores chefes que eu tive na vida, né? Trabalhava numa cooperativa que já quebrou, provavelmente quebrou por causa dele e dos outros chefes que tinham lá. O que acontecia? Eu chegava para ele, eu era um menino de 16 anos e perguntava para ele: chefe, me diz uma coisa, como que eu faço com esse papel aqui? Ele pegava o papel e olhava, ele fazia assim, ó, ficava chacoalhando. Pois é. Você já falou com fulano? Não. Pois é. Sei o que eu faço. Ou seja, um cara que não se posiciona, quem não se posiciona está perdido. Nós vamos viver no futuro, certo? O futuro será de pessoas que se posicionam, que assumem o seu papel, tá legal? E por fim, nós temos um eixo da ética. Cada vez mais vai ser cobrado de você e de mim um comportamento ético, um jeito ético de pensar. Vai terminar aquela história de você trabalhar dentro das empresas com um apadrinhamento em que você não tem ética nas relações, em que você beneficia um em detrimento de outras pessoas, em que você muitas vezes tenta dar o jeitinho brasileiro, como nós brasileiros fazemos. Não vai mais funcionar, tá certo? Esses são os principais eixos que o livro, Inevitável, traz. Mas tem das 12 mudanças significativas que vão acontecer, tem 3 delas que eu vou falar agora rapidinho para você. A primeira delas é tornar-se. Ou seja, tornar-se quer dizer o seguinte: a gente precisa se reinventar todos os dias. Eu tenho dito muito para amigos meus, para clientes meus, que se você fez uma coisa e deu certo, a probabilidade de não dar certo amanhã, se você tentar fazer da mesma forma, é muito grande. Porque amanhã tu tem outro contexto, tem outro sistema, teoria dos sistemas. Amanhã entrou um outro player, amanhã o seu cliente pensou diferente, amanhã o clima está diferente. Depois desta pandemia, muita gente vai ter que se reinventar, vai ter que se tornar uma pessoa diferente, vai ter que se tornar um profissional diferente. Que novas habilidades você vai ter que desenvolver? Esse é um ponto. Segundo ponto, dos 12, eu selecionei 3 aqui que eu acho que são muito importantes. O segundo ponto é interagir. Eu tenho visto muito profissional, aliás, talvez alguns de vocês vão assistir, eu tenho visto muito profissional com altas formações, o cara é mestre, o cara é doutor, o cara tem 30 anos de mercado, cara, tem um currículo lindo, mas ele não está conectado com o mundo, ele não está interagindo. Quantos grandes profissionais, quantas grandes empresas não estão presentes na internet se relacionando, que não tem um canal no YouTube, não tem LinkedIn. Esses dias eu fui fazer uma palestra e eu perguntei para as pessoas lá nessa empresa, eram só gerentes, pessoal de alto nível. Quem tem LinkedIn? 20%. No máximo 20% das pessoas ergueram a mão dizendo que tinha LinkedIn. Não pode, cara! Se você é um empresário, se você é um gestor, se você é um profissional, você tem que estar conectado, certo? E não é só LinkedIn, a gente tem o Instagram, tem Twitter, tem Facebook, você tem o YouTube. E eu sempre digo, cara, você quer começar a tua carreira, perfeito. E aí, vamos para o extremo? Imagina que você está desempregado hoje e que você queira mostrar para as empresas o quanto você sabe das coisas. Sabe o que você faz? Faz como eu, dá a cara para bater aqui, ó, cara. Vem aqui, cria um vídeo, põe no YouTube, diz para os empresários o que você pensa, como você pensa, o que você faria em tal situação, e você verá que vai mudar tudo, absolutamente tudo. Mas você tem que interagir, tem que se conectar com as pessoas, tem que utilizar o Telegram, tem que utilizar o WhatsApp, tem que fazer conexão diária, rotineira com os seus amigos, com os seus pares, com os seus stakeholders, certo? E por fim, uma das 12 necessidades de mudanças importantes que o livro traz é começar, ou seja, não dá para ficar esperando para amanhã. Eu tenho visto muita gente que está lendo agora nesses dias. Tem muita gente que pega um livro, lê e pensa, lê e pensa, lê outro livro, depois o cara leu 10, 15, 20 livros.
Tem gente que vai ler 20 livros enquanto está em casa. Sabe o que ele vai fazer? Nada. Não adiantou nada. Começa a fazer. Por exemplo, eu li esse livro, aliás, eu reli parte desse livro, tirei um tempo para pensar. Essa noite, confesso que eu quase não dormi pensando nas coisas que estão acontecendo e que vão mudar nos negócios dos meus clientes, no meu negócio, e imediatamente agora eu tirei um tempo para vir aqui compartilhar com você. Porque é inevitável que a gente torne-se novos profissionais, que a gente se reinvente. É inevitável que a gente esteja conectado e é inevitável começar agora, imediatamente. Valeu? Bem, agora eu vou deixar uma atividade para você. Começa fazendo alguma coisa que é, por exemplo, fazendo algum comentário, ou se você não quer comentar, pelo menos dá um joinha se estiver no YouTube ou se estiver nas outras redes sociais. Diz aí se você gostou ou se você não gostou, ou se você está assustado com essas coisas que eu estou falando sobre ser inevitável. Valeu, um grande abraço.